Olá, meus irmãos, eu sou o Bruno, sou aluno do professor Ricardo, lá do Seminário Batista de Nova Iguaçu, e a pedido do pastor Ricardo, estou aqui para trazer uma reflexão aos irmãos. Quero refletir com os irmãos no Salmo capítulo 90. Os Salmos, eles têm os Salmos são muito valiosos para nós, assim como foi para o povo judeu. Os Salmos são coletâneas de canções, são coletâneas de orações que o povo fazia, são reflexos do culto do povo judeu e trazem muitas lições. Para aquele povo trouxe muitas lições, para nós também traz algumas lições, nos orientam, né? Quando nós lemos o Salmo, nós somos familiarizados, né? Porque os Salmos, eles expressam muitas vezes as nossas próprias emoções. O salmista expressa muitas vezes a alegria, a tristeza, a adoração ao Senhor, e são expressões que nós sentimos também, por isso eles nos aproximam tanto ao texto. E o Salmo 90, ele é uma oração atribuída a Moisés, uma oração a Deus pedindo socorro em tempos de crise. É uma oração que se adapta muito bem em tempos de crise. Por isso eu acho tão importante nós trabalharmos o Salmo capítulo 90 neste dia. E no Salmo 90 nós podemos dividir ele em 4 partes. A primeira parte talvez seria a divisão que nós podemos fazer do versículo 1 ao versículo 2, onde o salmista diz, no versículo 1, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra, e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aqui o salmista começa falando da eternidade de Deus. Ele faz uma relação do Deus que é eterno, mas que o Deus que é eterno, ele é também o nosso refúgio. E a palavra refúgio aqui, ela pode ser entendida também como habitação. É a mesma expressão que é encontrada lá em Deuteronômio capítulo 33. O Deus eterno que é a nossa habitação. É a mesma expressão, talvez seja por isso que seja atribuído a Moisés esse salmo, porque o Deus que é eterno, ele pode ser também um Deus que é a nossa habitação, onde nós podemos recorrer em tempos de crise, onde nós podemos recorrer em tempos de calamidade. Esse Deus, que é o Deus eterno, ele é também a nossa habitação. Então que você possa recorrer a ele neste dia também, em nome de Jesus. A segunda parte do capítulo do Salmo 90, nós podemos dividir também, seria a partir do versículo 3, onde vai dizer o seguinte, que Tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filho dos homens. E aqui, ao contrário da eternidade de Deus, está falando do ser que é transitório, do homem como ser transitório. E talvez isso possa parecer uma palavra de pessimismo, ainda mais nesse tempo, onde isso está tão sensível. Nós estamos sentindo na pele que nós somos seres finitos, que nós temos um fim, mas isso também pode ser uma palavra de sabedoria. Eu gostaria que você focasse nisso. Quando nós reconhecemos que temos um fim, a gente faz a vida valer um pouco mais a pena. A gente não perde mais tempo com tantas coisas que não têm valor para nossas vidas. Nós passamos a olhar para quem está do nosso lado, nós passamos a valorizar essas pessoas, nós passamos a ignorar aquelas coisas que não fazem tanto sentido assim, que já não alimentam a nossa alma. A gente para de buscar coisas supérfluas, a gente passa a buscar coisas que fazem sentido para a nossa existência. Então, quando a gente sabe que a gente tem um fim, a gente faz a vida valer um pouco mais a pena. E talvez uma grande lição que o Salmo esteja deixando para a gente, ao dizer que a gente vai retornar ao pó, seja justamente isso, de que nós podemos aproveitar melhor o nosso tempo aqui na Terra. Quem sabe você não precisa também deixar algumas coisas para trás, passar a valorizar mais o seu tempo, deixar o rancor, o ódio, a mágoa longe do seu coração e a partir de agora se refazer e passar a valorizar o tempo que você tem aqui na Terra. Quem sabe você tem que perdoar, quem sabe você tem que pedir perdão também. Que esse seja o tempo de nós aprendermos de uma vez por todas a aproveitar o nosso tempo, porque nós somos seres finitos. Então essa é uma grande sabedoria que o salmista aqui nos deixa. Na terceira parte do Salmo, a partir do versículo 7, o salmista faz uma relação muito interessante aqui da ira de Deus, né? A ira de Deus aqui representada pelo salmista representada pelo pecado do homem.
né? No versículo 8 ele vai dizer que diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Referenciando de que nada fica oculto a Deus, e faz essa relação, né, da ira de Deus com relação ao pecado do homem, né? E talvez essa também seja uma grande lição para o nosso tempo. Em tempos de crise, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Em tempos de calamidade, nós precisamos identificar o que nós temos errado, o que nós temos falhado. E como humanidade, nós sabemos que a humanidade tem falhado em muitos pontos, né? Nós podemos ver a corrupção, podemos ver o orgulho das pessoas cada vez mais aflorado no coração do homem. E nós precisamos, quem sabe, com essa pandemia, com essa crise que nós estamos vivendo, reconhecermos os nossos erros e voltar. Principalmente voltar para Deus. Principalmente voltar para os valores que Deus tem para a humanidade. Quem sabe esse seja o tempo também de nós reconhecermos as nossas falhas, os nossos erros, pedir perdão pelos nossos pecados e voltar a enxergar Deus, voltar a ver os valores de Deus que nós temos deixado de lado. Que esse seja o tempo, né? Que essa crise que nós estamos vivendo sirva como lição de que a humanidade precisa voltar em muitos pontos, de que a humanidade precisa retroceder em muitos pontos, reconhecer os seus erros e seguir de forma diferente daqui para frente. E lá, a partir do versículo 12 até o versículo 17, o salmista vai dizer aqui que uma coisa muito interessante. Ele diz no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, né? Para que a gente possa valer a vida mesmo, ensina-nos a contar os nossos dias, né? E aí a partir do versículo 13 ele começa a clamar a Deus pela compaixão de Deus, para que Deus manifeste os seus feitos, as suas obras, né? No versículo 16 ele vai dizer: aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. É um pedido do salmista. Ele termina fazendo um pedido a Deus, que Deus manifeste as suas obras. E que obras são essas? A gente pode ver isso em alguns versículos aqui na parte final do Salmo. É a benignidade de Deus. Ele diz no versículo 14: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Essa é a obra do Senhor, essa é a obra de Deus, a benignidade de Deus. Lá no versículo 15 ele diz: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido. Essa também é uma obra de Deus, a alegria que Ele pode colocar no nosso coração. Aos teus servos apareçam as tuas obras. E aí no versículo 17 ele diz e termina: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Uma das grandes obras do Senhor nas nossas vidas é a graça dele, é a oportunidade que Ele nos dá a cada novo amanhecer, a capacidade que Ele nos dá de ter uma segunda chance, de fazermos diferente na nossa vida. Quem sabe esse seja o tempo também de nós reconhecermos a graça de Deus na humanidade, de reconhecermos o seu amor, de reconhecer que somos seres limitados e precisamos do amor e da graça de Deus. Que esse possa ser um tempo de crescimento para a minha vida, para a sua vida, que esse seja um tempo de crescimento para a igreja em Xangri-Lá, no nome de Jesus. Que Deus possa ter falado profundamente ao seu coração, assim como falou ao meu coração. A gente termina aí com esses focos aí de fundo, com essa alegria do Senhor, para que você não perca a sua esperança em tempos de calamidade, para que você se fortaleça, para que você renove suas esperanças no nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito feliz por ter compartilhado a mensagem com os irmãos e dizer que estou disponível sempre que possível, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida do pastor Ricardo, sua família e de toda a família aí, dos membros da igreja em Xangri-Lá, tá? Um grande abraço, um abraço apertado nesse tempo aí, no nome de Jesus.